O Além da Notícia desta noite está falando sobre doenças psicológicas. Tomara que esteja sendo muito útil para você, também para tanta gente que você conhece. Vamos lá, seguindo aqui, a gente terminou um bate-papo falando sobre a questão do preconceito, da visão cultural das doenças psicológicas, das doenças mentais. E eu pergunto para os senhores, como separar um caso de tratamento psicológico e um tratamento psiquiátrico, doutores? Um tratamento não exclui o outro, tá, Ronaldo? Cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, tem casos que a psicoterapia vai ser suficiente para tratar adequadamente aquele paciente, sem precisar de um tratamento medicamentoso. Tem casos que o tratamento medicamentoso pode ser suficiente para tratar o paciente. Só que na maioria dos casos a gente associa os dois tratamentos, o tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico. Não sei se o doutor Ronaldo quer acrescentar. Eu só até traria aqui uma questão. Num programa de rádio recente, uma ouvinte participou comigo e ela dizia que ela sofre hoje, ela tem medo de cadeados, de portões fechados, ela sofre com essa síndrome. E aí ela colocou ali a situação dela e perguntou se era um caso de ser tratada por um psiquiatra ou por um psicólogo. Aí veio uma outra ouvinte dando sugestão, não, o psiquiatra vai te passar só remédio, o psicólogo vai te acompanhar, ajudar a superar esse medo, essas coisas todas. O que há de correto nisso? Na verdade, Ronaldo, as pessoas têm muito medo de remédio psiquiátrico. O remédio é controlado, não quero. Quantas vezes eu já escutei no consultório, passa um remédio fraquinho, passa um fitoterápico. Porque existe um estigma muito grande em relação ao tratamento. Eu vou tomar remédio psiquiátrico, vou ficar dopado o dia todo, vou ficar babando. E isso não é real. A gente tem que conversar com os pacientes e dizer, olha, seu caso é caso em que a medicação vai ajudar, porque a gente tem que aceitar que é uma doença e precisa ser tratada como tal, entendeu? As pessoas muitas vezes recorrem, isso é falta do que fazer, precisa ocupar o tempo, a pessoa precisa buscar Deus, precisa ir para a igreja. E assim, eu acho importantíssimo religião, acho importantíssimo a ocupação, a pessoa deve ocupar seu tempo sim, mas a gente tem que aceitar que é doença e tem que ser tratada de forma adequada. Não é a falta de Deus, não é a falta de trabalho que leva a isso. E é muito cruel também no sentido de que eu vejo muitos pacientes religiosos chegam no consultório e falam, não, mas Cicraninho falou que Deus vai me curar, se eu for merecedor. Aí o paciente abandona o tratamento, sai da psicoterapia, larga os remédios, não melhora, piora e diz, nossa, eu não sou merecedor da cura, né? É muito cruel isso com o indivíduo. Não, e tanto é real isso que quando somos religiosos, não deixamos de ser humanos. Com certeza. Não é? E não é uma religião. E um outro sinal é que há tantas pessoas religiosas hoje com problemas psicológicos, com doenças psicológicas. Sim. Fique à vontade, doutor. A doutora colocou muito bem. Eu penso assim, a questão de trabalhar com parceria, nós ainda estamos amadurecendo no Brasil. Nós temos uma academia ainda muito dividida, muito separada uns dos outros. Verdade. Onde, naturalmente, já no meio acadêmico, na formação, ela se torna excludente. Então, é como se eu fosse o super-homem naquele local. Eu brincando, quando eu fazia um mestrado de educação, falava o seguinte, cada professor, quando entra numa sala de aula, ele faz xixi nas quatro paredes e diz que é dele. Né? Então, acabou. Não é diferente no meio dos profissionais da psi. E isso é muito perigoso. Ninguém dá conta sozinho de um sujeito. Um sujeito, no seu espaço subjetivo, é muito mais do que a gente possa imaginar. Há o espaço do religioso, há o espaço do social, há o espaço do afeto e do amor da parceira e do parceiro, há o espaço da família dele, da história que ele vem. Então, tem toda uma gama de situações que vão contribuir para a sua formação. E um só profissional não vai dar conta desse sujeito quando ele traz a sua demanda, quando ele traz as suas questões. O trabalhar em parceria, ele se torna fundamental. A medicação, o que acontece com a medicação é porque nós pegamos uma cultura na sociedade do fast food. Eu vou lá, pago a consulta, pego o remédio, pronto, era isso que ela queria que eu fizesse. Tomasse o remédio, né, doutor? Então, beleza. Nós ainda temos essa cultura do, isso aqui, morreu o assunto. Ninguém quer fazer um processo de tratamento. Ninguém quer passar por um processo de tratamento, que é algo que seja rápido. Eu me lembro quando a minha sogra sofreu um derrame, e a gente descobriu que ela tinha um angioma cavernoso no ventríloco esquerdo do tronco cerebral. É um bolo de veias e artérias que não se sabe se ele espreme e derrama sangue no cérebro pela questão da pressão arterial ou é por natureza dele. Então, é um caso muito complicado.
E eu vi várias vezes a gente indo em neurocirurgiões e naquela luta pessoal dela de entender o seu quadro, ela perguntar para ele, mas doutor, não tem nenhum remedinho que poderia resolver esse meu problema? Então, esse reflexo da minha sogra não é só dela, é de uma sociedade, de uma cultura como um todo. E quando a gente fala da remédio, vai dopar, a gente começa a pensar o seguinte, ele está sendo acompanhado pelo psiquiatra ou ele foi a uma consulta com o psiquiatra e aí por todos os outros meios ele conseguiu a receita e passou a usar aquela medicação. Ele quer ser senhor de si mesmo e dar conta. Já é da nossa cultura isso. Então, nós temos essa dificuldade social e nós temos a dificuldade no meio acadêmico, no meio profissional nosso. Nós, continuando a falar desse assunto, vamos agora partir para um outro aspecto. Eu vou trazer agora aqui a palavra da Fernanda Soares. Ela é missionária católica, apresentadora de televisão e escritora, e escreveu um livro que fala sobre o padrão de beleza da mulher. Vamos ouvi-la. Falar da distorção da imagem que a pessoa tem de si mesma é, de certa forma, falar também sobre um padrão de beleza que nos é proposto, nos é imposto, que é divulgado pela mídia, mas criado pela sociedade. A partir de uma pesquisa que eu fiz científica durante 1 ano e meio, surgiu o livro A Beleza da Mulher a Ser Revelada. Este livro foi um trabalho de TCC, conclusão de curso de jornalismo. Fiz uma pesquisa de campo com 150 pessoas, 33 especialistas, desde Miss até jovens mulheres que sofrem com anorexia, bulimia, transtornos alimentares. Então, a partir deste livro, a partir desta pesquisa, que foi lançado pela editora Canção Nova, eu digo para você que é um desafio olhar para o espelho e se alegrar. Sabe, você se satisfazer com a imagem que você vê. As pessoas não estão se aceitando como elas são. Aí tem as cirurgias plásticas, umas cirurgias absurdas, até mesmo tirar costela para poder ficar mais magra na genética, que não é o biotipo da pessoa. Existem vários mecanismos de dietas milagrosas e tantas coisas que vai colocando em risco a vida, a saúde. Então, o que eu digo para você é, lembre-se e acredite. Toda mulher tem uma beleza exclusiva a ser revelada. Deus, que é o Criador, o sumo belo, o Criador da beleza, Ele fez cada criatura, cada filho e filha, a sua imagem e semelhança dele. Você tem uma beleza que é só sua. Não queira ser mais um na sociedade, massificar, né? É isso que as telenovelas fazem. É o que está na moda, a massa, o povo usa. Mas e a sua beleza, e a sua moda, o seu estilo, né? O seu ser? Então, muito mais do que você gastar tempo e dinheiro tentando ser igual a alguém, algum personagem, alguma atriz, gaste tempo e dinheiro com Deus. Qual é a sua beleza? Descobre qual é essa beleza e revele. Porque lembre-se, mais do que beleza, a bondade da mulher é que exala e reflete aquilo que é lindo nela. Ou seja, toda mulher boa, ela é bela. Mas nem toda bela mulher é boa. Então, gaste tempo sendo boa e bela. Bom, então um viés também bastante religioso na fala dela. O senhor fez mestrado, está fazendo teologia, além de psiquiatria. Poderia fazer uma análise também, contribui esta religiosidade para uma análise melhor desse tema? Sim, a missionária colocou uma questão que me veio à mente, o texto de Provérbios sobre a mulher virtuosa. E a narrativa de Provérbios, em momento algum, coloca a formosura externa como sendo uma das grandes virtudes dessa mulher. Esse contexto, ele se mistura a nível filosófico e teológico para se compreender o que nós estamos buscando em sociedade. E esse ponto com relação ao religioso, nós temos uma teologia hoje muito misturada, seja no viés do cristianismo protestante, seja no viés do catolicismo. Eu costumo brincar muito nas minhas aulas, dizendo que eu sou muito fã do Chiquinho, né, que é o Papa Francisco, porque ele consegue trazer um equilíbrio
e resgatando esse filosófico para dentro do religioso, aonde a gente vai ter que fazer uma reflexão mais profunda sobre valores. Não só buscando, e a partir do momento que a gente amadurece essa questão filosófica, a gente amadurece as nossas orações. A nossa percepção sobre a espiritualidade e o olhar para si, e não olhando a questão do material, mas algo muito mais profundo do que esse material, faz que a estrutura psíquica desse sujeito seja estruturada. Amadureça numa autoanálise pessoal, na sua própria oração, na sua própria forma de lidar com essa questão do religioso. Então, o grande ponto nós temos uma pressão externa considerável que Freud sempre nos pontua nos livros dele. Nós somos a formação do grande outro. Né? Então, esse conjunto de fatores na sociedade nos pressionam consideravelmente a estar até alterando a nossa forma de olhar para o religioso e para a espiritualidade. Então, nós levamos para a espiritualidade a questão do fast food, ou Deus me dá isso, ou Deus é muito protetor. E a gente tem que amadurecer essa profundidade. Doutora Andresa, se quiser abordar algum aspecto do depoimento, muito bem. Se não, já perguntaria para a senhora, até aproveitando o nosso tempo. Como deve ser tratada esta dismorfia corporal, essas doenças psicológicas? Tem que ser realizada uma avaliação psiquiátrica por um profissional adequadamente registrado pelo conselho, tá certo? O paciente sempre tem que ter cuidado ao que profissional que ele vai buscar. Isso é muito importante para a eficácia do tratamento dele, para a resposta ao tratamento. Com a avaliação psiquiátrica e uma avaliação psicológica, a partir daí vai ser tratado como que vai ser o tratamento dessa pessoa, porque é tudo muito individualizado. Mas no transtorno dismórfico corporal, especificamente, a gente tem que associar o tratamento medicamentoso com o tratamento psicoterápico. Então, segue os dois tratamentos. E a gente falando das doenças psicológicas, primeira coisa, muita gente aqui identificou algo, certamente, as pessoas de casa identificaram algo. É para se preocupar, ter a iniciativa de já buscar essa investigação com os especialistas, especialmente quem constatou que de fato em casa ou em si há esses sintomas e que agora é que está despertando, qual deve ser o tamanho já desta preocupação momentânea? Como eu falei anteriormente, às vezes os dados são muito subjetivos, então fica difícil para uma pessoa leiga poder identificar até onde vem a normalidade e até onde surge o transtorno psiquiátrico, o transtorno mental. Então, quem é mais qualificado para fazer essa avaliação, se é ou se não é? Está em dúvida? Eu não sei se é, estou em dúvida. Procura um profissional, vê a opinião de alguém especializado na área, que aí você vai saber o que fazer. Eu acrescentaria, doutora, nós já temos... dentro do nossa questão social, de pensar assim, procurar um médico é complicado, o sistema de saúde está complicado, está tudo complicado. É caro, psicólogo, psiquiatra. Está tudo muito caro. Mas hoje nós temos grupos em redes sociais, hoje nós temos várias associações de profissionais que eles trabalham com a parte da clínica social, faculdades que trabalham com a parte de clínica social, onde elas podem, junto com seus professores, estarem dando esse primeiro acolhimento, conversando, esclarecendo algumas questões e até mesmo encaminhando para profissionais qualificados para isso. Né? Então, muitas vezes a gente, de princípio, vendo a reportagem, a entrevista, a gente vai falar assim, caramba, eu já tenho uma certa resistência em relação a isso, né? Porque eu vou ter que gastar meu dia, consulta, marcar todas essas questões. Mas hoje, cada vez mais, se a gente procurar um pouquinho, nós temos nas redes sociais vários grupos de pessoas com problemas, de pessoas que resolvem problemas. Mas, assim, eu tenho um grande receio, assim, pessoalmente, doutor Ronaldo, assim, das redes sociais. Sim. Do mesmo jeito que existem pessoas competentes e assim, adequadas para lidar Sim. com isso, E do outro lado, corretas. existe o outro lado, informações negativas. Na área de transtornos alimentares, se a gente for ver, existe uma série de sites, blogs, Sim. ensinando as adolescentes a como ter o transtorno alimentar, a como fazer para não se alimentar. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe quem que está do outro lado, quem é o responsável pelas informações que estão ali prestadas. Então, acho assim, que é um ponto delicado. A gente tem que procurar locais
que tenham uma boa referência, né? Mas, assim, a consulta presencial não substitui. E a pessoa for pensar, você não pode tirar 1 hora do seu dia para conversar com um especialista para ele poder te ajudar? Às vezes você está com um problema que é real, que nem é um transtorno dismórfico corporal. Pode ser que a pessoa, por exemplo, tenha uma orelha de abano e seja real aquilo mesmo. Então, assim, eu não gosto de minha orelha, eu tenho um transtorno dismórfico corporal. Não, você pode ter uma orelha que, assim, que está te causando um sofrimento e que vai ser resolvido de outra forma, e não com um psiquiatra. Então, tem que ser avaliado cada caso individualmente. Doutora, eu entendo a sua colocação. O que eu quis falar, e talvez não me expressei bem, foi no sentido de que nós temos grupos de faculdades dentro de redes sociais, nós temos grupos interligados de profissionais dentro dessas redes, clínicas e todas as outras coisas. Fontes seguras. O que nós precisamos amadurecer, e aí eu concordo com você, é como fazer a pesquisa. Né? Porque a rede social é inegável que ela está aí e nós vamos ter que aprender a lidar com ela diariamente. O Google, o doutor, né? Nós vamos cada vez mais dentro da clínica, vamos ter que aprender a lidar com ele. Agora, nós temos sempre que passar o conceito certo no sentido seguinte, nós temos que aprimorar a pesquisa. Né? Até mesmo para procurar um profissional. Você, pela rede social ou pela internet, você puxa hoje o currículo lato sensu do profissional e conhece as suas especialidades e sabe até onde ele pode ir, o que ele fez de especialidade. Você conhece clínicas e sabe os defeitos e as qualidades dessas clínicas. Então, a questão é como procurar. Né? Não que ele vá a uma clínica porque ele não sabe como ele vai numa clínica, muitas vezes ele acha que a clínica é cara e outras, principalmente em Brasília, na área psi, os valores particulares são muito caros. Né? Então, nós temos que dar também alternativas para a sociedade dela encontrar grupos, por exemplo, recentemente eu passei um comunicado dizendo de uma clínica social na Samambaia, com preço, com vários profissionais trabalhando na clínica, com valores mais próximos à realidade da sociedade. É nesse ponto que eu comentei. Vale a sua dica, mas vale a observação da senhora também, com certeza. É indispensável esse contato presencial com o profissional. Sim. Maravilha. Eu fico aqui agradecidíssimo aos senhores por essa participação no nosso programa e ouvindo essas 2 últimas falas dos senhores, fico pensando assim, ninguém deseja nenhuma doença. Mas quando a gente tem uma percepção de que não está bem, a gente precisa procurar o tratamento. Sim. A gente precisa procurar a fonte daquilo que está vivendo. É nesse sentido que a gente termina o programa de hoje. Houve alguma percepção? Vamos procurar a ajuda porque é para nós mesmos ou para aquelas pessoas que a gente tanto ama, tanto quer bem e quer vê-las melhores. Então, é assim que a gente termina o programa de hoje. Obrigado, doutor Ronaldo, foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi todo meu. Doutora Andresa, também muito obrigado. Obrigada. Não. Voltamos outras vezes porque o assunto ou seus desdobramentos é importantíssimo e a gente precisa conversar mais ainda sobre essas coisas todas. Muito obrigado. A você de casa, muito obrigado também. Não se esqueça, o nosso programa pode ser revisto agora na internet. Você pode acessar nossa página alendanoticia.net ou nosso canal no YouTube também. E na semana que vem voltaremos com um novo programa. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até lá.